Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num órgão essencial da estrutura militar de Minas Gerais, o CEDIMO. Ele é tipo a balança da justiça administrativa, sabe? Mas como é que ele funciona na prática? É isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos desmistificar o Conselho de Ética e Disciplina, passando por cada detalhe, artigo por artigo, para entender de verdade qual é o papel dele no dia a dia do militar. Para a gente entender o CEDEMU de cabo a rabo, montamos um roteiro bem lógico. Primeiro, o básico, o que ele é. Depois, a gente vai ver quem faz parte dele e como um processo caminha lá dentro. Na sequência, vamos analisar o peso que a decisão do Conselho tem. E, para fechar, vamos entender quais são as garantias que protegem o militar durante todo esse processo. Então, bora começar! Beleza, vamos direto ao que interessa. Antes de entrar em regra, em processo, a gente precisa responder aquela pergunta fundamental, né? Afinal, o que é exatamente o sétimo? Qual é a missão desse conselho dentro da estrutura militar? Olha só, a resposta está lá no artigo 515 do mapa, que dá a definição certinha. E aqui tem um ponto super importante. O CEDIMO não é um tribunal, tá? Pensa nele mais como um conselho de especialistas, uma junta técnica. A missão dele é assessorar o comandante em 3 áreas bem específicas: disciplina, recompensas e recursos. Ele não dá a sentença final, ele emite o que a gente chama de parecer motivado, que nada mais é do que uma opinião técnica bem fundamentada para ajudar na decisão. E o parágrafo 1º do mesmo artigo, o 515, aprofunda isso ainda mais. Quando a norma fala assessorar, ela quer dizer dar suporte técnico. E parecer é justamente essa opinião bem fundamentada. Então, aquela ideia de um painel de especialistas é exatamente isso. A função do conselho é entregar para o comandante uma análise que seja técnica, imparcial e bem detalhada. Isso ajuda muito porque tira um peso gigantesco da decisão de uma pessoa só, sabe? Dá uma base muito mais sólida para uma decisão justa. O CEDIMO não bate o martelo, ele ilumina o caminho para quem vai bater. Ok, mas como é que esse assessoramento acontece no dia a dia? O parágrafo 2º do artigo 515 explica direitinho. Tudo começa com o exame minucioso dos autos, do processo. O Conselho tem a obrigação de emitir um parecer isento, ou seja, imparcial, levando em conta não só os fatos, mas também toda a legislação que se aplica àquele caso. E olha que interessante o que diz o parágrafo 3º. Ele deixa bem claro que ser membro do CEDEMU é uma responsabilidade e tanto. Os membros precisam conhecer as normas na ponta da língua, porque se falharem, eles mesmos podem responder por isso. É sério o negócio. Bom, agora que a gente já entendeu o que é o CEDENDIMO, vem a próxima pergunta, né? Quem são as pessoas que sentam nessa cadeira? Quem compõe esse conselho? E quais são as regras para garantir que essa composição seja sempre justa, imparcial e competente? Então, é o artigo 516 que estabelece as regras do jogo. A regra de ouro, a principal, é a hierarquia. Os membros do conselho precisam ser obrigatoriamente de posto ou graduação superior ou pelo menos mais antigos que o militar que está sendo analisado. Isso não é só por respeito, não. É para garantir que a análise venha de uma perspectiva de mais experiência, mais bagagem. A composição também é flexível, pode ter oficiais e praças juntos, o que é ótimo porque traz diferentes visões da realidade da tropa. E para fechar, tem uma regra de exclusividade. Ninguém pode participar de mais de um conselho ao mesmo tempo na mesma unidade. É para garantir o foco total. E aqui tem um detalhe que eu acho muito interessante, que está lá no artigo 517. Ser membro do CEDEMU não é um bico, não é um trabalho extra que se faz nas horas vagas. É um encargo oficial, uma missão. Tanto que as horas que o militar dedica ao conselho são contadas como horas de trabalho normais, dentro da carga horária semanal dele. Isso mostra o quanto a função é levada a sério e é importante, né? Garante que os membros tenham o tempo necessário para se dedicar de verdade à análise de cada processo. Certo. Então surgiu um caso que precisa ser analisado pelo Conselho. Como é que a coisa anda? Vamos ver agora o passo a passo, a jornada de um processo dentro do CEDEMU, desde que ele entra na porta até a deliberação final dos membros. Esse fluxo mostra pra gente o caminho certinho. Tudo começa com o despacho do comandante, é o pontapé inicial. Mas presta atenção no segundo passo, a análise prévia. Antes de mandar o processo para o CEDEMU, a autoridade tem que sanear o processo, ou seja, corrigir qualquer erro formal, deixar tudo em ordem. Agora, o terceiro passo é simplesmente fundamental para garantir a justiça de todo o sistema. A remessa é isenta. A administração não pode de jeito nenhum mandar o processo com um pré-julgamento ou uma opinião formada. O Conselho tem que receber os documentos limpos, zerados, para poder formar a própria convicção do zero. Isso é crucial para a análise e para o parecer final.
E uma coisa que a gente precisa ficar de olho são os prazos. A justiça, mesmo administrativa militar, não pode ser lenta demais. O parágrafo 5º do artigo 520, inclusive, fala sobre a razoável duração do processo. E como isso funciona? Bom, o militar acusado tem que ser notificado com pelo menos 48 horas de antecedência. Para os processos mais comuns, o Conselho tem 5 dias úteis para dar o parecer. Agora, se for um processo mais complexo, com consequências mais graves, aí o prazo aumenta para 10 dias úteis. É um sistema pensado para ser eficiente, mas sem nunca passar por cima do direito de defesa. O artigo 518 traz mais algumas travas de segurança bem importantes para o processo. Primeiro, a organização. Os documentos têm que estar todos em ordem cronológica, numeradinhos. E agora um ponto-chave. Mesmo que o processo chegue com algum erro formal, o CDMU não pode simplesmente devolver e falar, corrija aí. Não, ele é obrigado a analisar o mérito, a questão de fundo. E mais, em casos que podem resultar em demissão, é obrigatório que a ficha funcional completa do militar, o EF, o extrato de registros funcionais, esteja no processo. Isso garante que a análise considere a carreira inteira da pessoa, e não só aquele fato isolado. Certo. O Conselho se reuniu, analisou, deliberou e formou uma opinião, o tal do parecer. A grande questão é, qual é o peso desse parecer? O comandante tem que seguir o que o Conselho disse? Sempre? Essa, pessoal, é uma das partes mais cruciais de toda essa discussão. A resposta para essa pergunta está no artigo 521, e ele é muito claro. Existe uma diferença fundamental entre um parecer que vincula a decisão do comandante, ou seja, que amarra a decisão dele, e um parecer que é só uma sugestão. Em alguns casos bem específicos, o comandante não tem para onde correr. Ele tem que seguir o que o CDMU decidiu. Ponto final. Já nos outros casos, o parecer funciona como um conselho mesmo, uma recomendação técnica que ele pode seguir ou não, desde que justifique o porquê. E essas situações em que o parecer do CDMU é lei estão aqui, bem definidas no artigo 521. São 3. Primeira, sobre a existência ou não da transgressão. Se o CDMU diz a falta disciplinar aconteceu, o comandante não pode contrariar e dizer que não aconteceu. Segunda, sobre o mérito para receber recompensas. Se o Conselho diz que o militar merece, a autoridade tem que concordar. E terceira, pelo arquivamento do processo quando existe uma causa de justificação. Se o Conselho manda arquivar por esse motivo, tem que arquivar. Nesses 3 casos, a decisão do comandante fica amarrada, vinculada à do Conselho. Tá. Mas e se o comandante discordar de um parecer que, em tese, é vinculante? O que acontece? O parágrafo 2º do artigo 521 tem a resposta. Vamos imaginar a cena. O CDMU afirma que a transgressão existiu, mas o comandante, na sua convicção, acha que não. É um impasse. Ele não pode simplesmente rasgar o parecer e decidir por conta própria. Nesse caso, o processo sobe obrigatoriamente para o escalão imediatamente superior, e aí quem está acima é que vai bater o martelo. É um mecanismo de controle, uma garantia a mais. Bom, vamos agora para a peça final do nosso quebra-cabeça. Quais são os direitos e as garantias que o militar tem durante essa avaliação? Como é que o sistema se certifica de que toda análise vai ser justa, transparente e correta? E aqui vem uma pergunta bem direta, que com certeza passa pela cabeça de qualquer um que esteja passando por esse processo. O militar que está sendo acusado pode assistir à reunião do CDMU onde o caso dele está sendo discutido? A resposta é sim. É um direito garantido pelo parágrafo 2º do artigo 520. A reunião do Conselho é pública, então o militar acusado ou o defensor dele pode sim estar presente para assistir. Isso é ótimo para a transparência do processo. Mas atenção! A regra é clara, a presença é para assistir, para observar. Não pode dar pitaco, não pode interferir no debate. A única chance de falar é se o presidente do conselho, por acaso, pedir algum esclarecimento bem pontual. E olha só que mecanismo interessante para garantir a integridade do próprio conselho. O artigo 519 não deixa dúvida. Se um membro do CDMU for punido disciplinarmente ou condenado pela justiça, ele é imediatamente substituído, sai na hora. Isso é para garantir que o órgão que analisa a ética e a disciplina seja ele mesmo formado por militares com uma conduta exemplar. A régua que eles usam para os outros vale para eles também. Então, qual é o gatilho que faz um processo ter que passar obrigatoriamente pelo CDMU? O artigo 523 responde isso. O gatilho é a apresentação das razões escritas de defesa, a famosa RED. A partir do momento em que o militar entrega a sua defesa final por escrito, pronto, a análise pelo conselho vira obrigatória. E não importa se o encarregado do processo sugeriu arquivar,
o caso tem que passar pelo SEDMU. Funciona como uma dupla checagem, uma garantia final de que vai ter mais uma análise imparcial sobre o caso. Certo. Vamos para mais uma situação prática. Digamos que o militar foi punido. E aí, ele entra com pedido de reconsideração de ato para a mesma autoridade que aplicou a punição. A pergunta é: o SEDMU tem que ser envolvido de novo nesse momento? Sim, e a participação dele é fundamental. O artigo 524, especialmente o parágrafo 2º, tem uma lógica processual perfeita. Pensa comigo. Se a autoridade precisou de um parecer do SEDMU para poder punir, para reconsiderar essa punição, ela também vai precisar ouvir o conselho de novo. É uma via de mão dupla. Agora, se a autoridade decidir que não vai reconsiderar, aí o processo sobe direto para o escalão superior, que é quem vai analisar o recurso. E para a gente fechar essa nossa análise detalhada, fica aqui uma reflexão final. A gente viu todo o mecanismo do CDM, quem compõe, como funciona, o peso das decisões. Fica muito claro que esse conselho não é só mais uma etapa burocrática. Ele é, na verdade, um ponto de equilíbrio fundamental. É uma balança que precisa pesar, de um lado, a necessidade de manter a disciplina e a hierarquia, que são pilares da vida militar, e do outro lado, o direito sagrado de qualquer um à ampla defesa e ao contraditório. Entender como o SEDMU funciona é, no fim das contas, entender uma peça-chave na busca por mais justiça dentro das instituições militares.